Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra chegou a 32 assinaturas e pode ser protocolada na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo deputado Danilo Balas, do PL. Você viu aqui ontem, eu entrevistei o próprio deputado. O objetivo é investigar as ocupações de terras praticadas por integrantes de movimentos. Enquanto isso, a bancada ruralista busca instaurar outra CPI do MST, mas desta vez nível nacional. Câmara dos Deputados. Segundo a apuração da CNN, o requerimento de abertura já foi protocolado no sistema da Casa na última quarta-feira. Pois então, para discutir se as CPIs podem conter as ações do MST, tanto no cenário paulista quanto no cenário nacional, recebemos no painel os deputados Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo, deputado, um dos autores do pedido da CPI na Câmara, e João Daniel, do PT de Sergipe, integrante do grupo do Núcleo Agrário do PT e um dos fundadores do Movimento Sem Terra. Deputados, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vou começar pelo deputado Ricardo Salles. A intenção é conter novas ocupações do MST, deputado? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde ao meu colega deputado João Daniel. Veja, é de fundamental importância a sociedade saber o que está acontecendo, quem financia, quem organiza, qual é a estratégia por trás disso, e uma vez desnudados os fatos, e nós entendemos que há fatos muito graves, com certeza terá o condão de evitar novas invasões, porque não será com essa narrativa de acesso à terra, movimento social, que vão conseguir explicar, por exemplo, os fatos criminosos que foram apurados pela Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, sob o comando do delegado Arthur Dian, que resultou, inclusive, na prisão do José Rainha e de mais um integrante daquele grupo. Ali ficou comprovado extorsão, chantagem, invasão de propriedade com depredação de patrimônio, uma série de crimes que se repetem ao longo do território nacional. Não apenas aqui no estado de São Paulo, a ensejar essa CPI estadual que foi citada aqui na matéria, mas em outros estados, Mato Grosso do Sul recentemente, a Bahia, com áreas francamente produtivas, quer dizer, nem sequer aquela desculpa ou aquela aparência de se invadir uma área supostamente improdutiva, eles conseguem sustentar mais, porque a fazenda da Suzano na Bahia, ela é francamente produtiva. E ainda que não fosse, a maneira que você faz o devido processo para poder desapropriar uma área e colocá-la para a reforma agrária, não é invadindo. Ninguém está autorizado a cometer crime para dar sustentação às suas visões, às suas políticas. Portanto, se houver, sim, uma área passível de desapropriação em razão da sua não produtividade, tem um devido processo legal lá no INCRA, essa área é escolhida, essa área é desapropriada, é paga, e aí sim os lotes são distribuídos para aqueles que estão inscritos no programa. Não é invadindo propriedade privada, depredando patrimônio e muito menos extorquindo o produtor rural, como foi comprovado aqui no caso do José Rainha, que o Movimento Sem Terra vai poder comprovar a tese de que luta pelo acesso à terra em todo o território nacional. Só uma ressalva, deputado, é sempre importante a gente trazer aqui, o José Rainha não faz parte do MST, o Movimento Sem Terra, tá? É importante a gente sempre trazer essas informações. Deputado João Daniel, o senhor acha que é necessário conter o MST? É a mesma pergunta que eu fiz agora ao deputado Ricardo Salles. Boa tarde, Luciana Barreto, boa tarde, Ricardo Salles. É um prazer a gente estar aqui falando para o Brasil inteiro e a nível internacional. Nós temos muita clareza de que o problema agrário no Brasil é um problema histórico que faz parte da história desse país. Portanto, nós precisamos debater e discutir as raízes do problema agrário no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, e o Ricardo Salles está no papel dele, como membro de uma bancada que defende outra postura, outra posição. Nós defendemos a questão da agricultura familiar, da produção de alimentos, da defesa do meio ambiente. Nós defendemos os movimentos que lutam pelo maior mal da história desse país, que é o mal da não distribuição da terra desse país. O Brasil é um dos únicos países, poucos na história
fez a tal chamada libertação dos escravos, do escravismo, e não fez a reforma agrária. Então a nossa população é uma população que vem da história das capitanias hereditárias. Portanto, eu concordo com você, Luciana Barreto, e também com todos aqueles que debatem, que a gente precisa debater para saber das coisas. Zé Rainha, primeiro, não é condenado em última instância. Segundo, não é membro do MST. Então, tenta-se jogar tudo no mesmo local, tudo na mesma situação, quando as coisas são diferentes. Eu quero aqui dizer que o MST é uma grande organização que nasceu da história da discriminação deste país contra os pobres, contra os sem terra, da concentração da terra. O movimento não invade, ocupa propriedades. Essa história da Bahia é uma história que a gente pode debater tranquilamente. É uma história onde a empresa não cumpriu acordos que havia feito há mais de 8 anos atrás. Lamentavelmente, nós tivemos um período de 4 anos sem nenhuma reforma agrária, sem nenhum atendimento de pauta social, um Brasil que, lamentavelmente, Ricardo Salles participou. E, portanto, ele sabe o quanto foi a destruição das políticas públicas deste país. E eu não tenho dúvida que essa história de CPI, São Paulo e Nacional, tudo isso é para tentar girar uma história diante de um governo popular que se elegeu. O governo do presidente Lula é um governo popular, comprometido com reforma agrária, com meio ambiente, com agricultura familiar, com produção de alimentos, com uma boa convivência com o agronegócio, com o ministro da Agricultura. Portanto, nós não temos problema nenhum, nós dialogamos com todo mundo e a gente quer construir um Brasil de paz, de amor, de prosperidade e de propriedade para todos, não para a minoria. Todos, sem terra tem direito de ter propriedade, sim. E a reforma agrária é a forma de se chegar a ter o seu pedaço de chão. Deputado Ricardo Salles, vou lhe dar o direito de contraponto, mas também já vou aqui colocar outra pergunta, porque a gente está com tempo curto e eu acho essa pergunta muito importante. Segundo a apuração do analista da CNN, o Caio Junqueira, fazendeiros se organizam em dezenas de cidades da Bahia para reagir ao MST e a onda de possíveis ocupações anunciadas para o chamado Abril Vermelho. E aí eu quero lembrar aqui que o Abril Vermelho é uma jornada anual que relembra o confronto entre policiais e integrantes do MST, que resultou no massacre que morreram mais de 20 trabalhadores rurais e nenhum policial foi ferido, de acordo com as investigações. Isso ocorreu lá em 1996, em Eldorado dos Carajás, no Pará. A classe política não teme que, a partir disso e do que está se desenhando para frente, a história se repita, deputado? Veja, primeiro dizer que o Abril Vermelho é uma jornada de organização do MST para relembrar os fatos acontecidos há anos atrás, é filosofar em cima de uma atividade que tem resultado, como no caso da Bahia, aqui em São Paulo, no Mato Grosso, em tempo recente, em crime. Invasão de propriedade, destruição de patrimônio é crime. Não adianta rotular como jornada, como encontro, como seminário. Quando você invade uma propriedade, destrói essa propriedade, né, derruba a cerca e mais, né? A gente viu nos últimos tempos uma crítica aos movimentos verde e amarelo que reunia famílias nas ruas, que quiseram equipará-los a alguns movimentos terroristas e criticaram inclusive o uso de crianças ou a presença de crianças nesses movimentos. Ao contrário senso, essas invasões utilizam largamente de crianças como escudo, né? Então, a primeira questão que precisa ser colocada aqui é do que se tratam essas invasões. Não se trata nada de manifestação social. Isso é crime, isso é destruição de patrimônio e como tal deve ser tratado. Por outro lado, na Constituição e nas leis brasileiras, que ainda estão em vigor, né, essas leis autorizam o proprietário a defender de maneira equilibrada, proporcional, mas autorizam a defender a sua propriedade contra uma justa invasão, contra um esbulho possessório que esteja sendo praticado contra ela. Portanto, esse fato colocado dessa forma, como se a reunião de fazendeiros
para evitar a invasão fosse um crime em potencial. Não, o crime é invasão de propriedade. Este sim é o crime. A invasão e a destruição de propriedade privada, esta sim tem tipificação na nossa lei e deve ser coibida pelas autoridades públicas, não há dúvida, mas feita de acordo com a legislação prevê, que é no momento adequado e na proporção adequada, pode sim ser feita pelo proprietário, que defende legitimamente a sua propriedade rural. Por outro lado, queria fazer um comentário aqui ao colega deputado João Daniel. O governo do presidente Bolsonaro foi o governo que mais concedeu títulos de propriedade a assentados do sistema de reforma agrária. Significa dizer, em outras palavras, o seguinte: durante os anos de governo de esquerda no Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma, o início dos 2 anos do presidente Temer, fizeram menos titulação de propriedade do que nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Portanto, esta sim é dar propriedade a quem está na terra. E dá também, quando você dá o título de propriedade, você permite que o proprietário, assentado da agricultura familiar, capte recursos, né, faça empréstimos no Banco do Brasil ou em alguma outra instituição financeira, dê a sua propriedade como garantia de operações que inclusive permitem que ele melhore a sua produtividade, mas é condição sine qua non que ele tenha o título de propriedade. E os governos de esquerda, inclusive os do PT, não se preocuparam em dar título de propriedade, num sistema que acaba criando, nesses assentados, uma espécie de massa de manobra, que sempre precisa, né, do governo do momento para tentar manipular esses grupos. O governo do presidente Bolsonaro, em que pese o comentário aqui do meu colega deputado João Daniel, o governo foi o governo que mais títulos de propriedade deu e sustentação aos assentados. Isso não significa dizer que deve se fazer, ao contrário, imagino que não, aliás, defendo que não, qualquer suporte a movimentos que se dizem social, mas acabam dando suporte a essas invasões. Não faz diferença, desculpe aqui a colocação, se o José Rainha foi Sim. ou ainda é do MST. A Frente Nacional de Luta, a que ele pertence, é uma dissidência do MST e é um movimento análogo. E essa invasão da Bahia foi feita pelo MST, não pela Frente Nacional de Luta. Deputado, para quem trata com notícia, faz diferença. Para mim faz diferença. Gostaria de ouvir pelo menos um minutinho, deputado João Daniel, porque eu consegui gastar todo o meu tempo com o deputado Ricardo Salles. Deputado, por favor, sobre o Abril Vermelho. Na verdade, a minha pergunta, deputado Ricardo Salles, não era nem sobre quem tinha razão, mas sobre se vocês temiam esse confronto novamente. Foi isso que eu perguntei. Olha, Luciana e todos que nos acompanham e o deputado Ricardo Salles, na verdade, essa história de Abril Vermelho, para nós diz muito. Diz a história de luta quando em 96 os trabalhadores foram massacrados, mortos, num massacre na Curva do S, no Pará. Nós relembramos sim, porque nós temos história, nós relembramos Zumbi dos Palmares, nós relembramos os homens e mulheres que deram a vida para que hoje eu e você pudesse estar aqui debatendo e a CNN pudesse estar aberta, discutindo democracia. Portanto, faz parte da história da luta pela democracia neste país, o MST. Nós temos muita clareza sobre o momento atual que vivemos. Você e a turma de Bolsonaro tentam tapar o sol com a peneira daquilo que fizeram durante o governo Bolsonaro. A destruição ambiental, liberalização geral dos agrotóxicos. Vocês criaram problemas internacional que o presidente Lula, hoje, com seus ministros, incluindo o ministro da Agricultura, tentam refazer uma nova agenda internacional de destruição da visão sobre o Brasil no mundo. Portanto, a reforma agrária, o MST, é as coisas mais importantes que se debatem a nível internacional também hoje. O MST é um grande produtor de produtos agroecológicos, fez no último final de semana a festa da produção agroecológica do arroz orgânico. O que vocês fazem hoje com a história de CPI e estas questões é para tentar enganar a população brasileira diante do abandono. O líder de vocês abandonou, está nos Estados Unidos, o líder de vocês destruiu esta
nação em termos de direitos trabalhistas, direitos ambientais, de grandes conquistas. Os títulos que você se refere, deputado Ricardo Salles, é tudo, a maioria é fake news. Vocês não deram escritura nenhuma, título nenhum, foi concessão e, se for apurar, foram grandes esquemas de corrupção. Vocês não deram um palmo de terra, vocês não assentaram uma família, colocaram uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a reforma agrária no Ministério para tentar fazer tudo que tinha de violência e apoiar as iniciativas dos setores conservadores contra os movimentos populares no Brasil. Por isso, o momento é único nesse país. Retornar o Brasil com Lula presidente, com o MDA ressurgindo com toda a força e ver os movimentos lutando por dignidade, reforma agrária e democracia nesse país. Isso é o que importa nesse momento. Deputado, se eu ver que eu já estou aqui angustiada, mas é porque esse tempo do jornal mesmo já acabou, já faz um minutinho. Então, eu agradeço muito a participação dos deputados Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e João Daniel, do PT de Sergipe, os dois que debateram aqui esse tema também, outra ferida brasileira, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.